Hoje nós vamos conversar sobre um item bem específico e bem solicitado. Preciso modernizar meu data center, preciso executar reformas, o retrofit. Quais são as principais perguntas feitas para a Faritel quando chegam essas demandas dos clientes? Vamos lá para a primeira pergunta que todo projeto tem, sem exceção. Preciso organização. Então, eu quero fazer a reforma do meu data center para ter organização dos cabos, identificação. Eu não sei para onde vão meus cabos, eu preciso identificar isso. Então, esse é o principal item a ser abordado. Numa modernização de data center, certamente você vai ter toda a organização do seu rack, você vai ter os cabos todos identificados e certificados. E você vai possuir a documentação onde cada ponto que chega no seu patch panel, em qual sala ele vai estar, qual é a numeração deste ponto. Então, nessa modernização, todas essas dúvidas sobre organização serão sanadas. Você vai ter um mapa de todos os pontos do seu data center. Segunda pergunta. Tem um no-break e tem um gerador. Isso é o suficiente? Hoje, você tendo um no-break, você já tem sua energia estabilizada. Então, você consegue garantir uma energia de qualidade para os seus equipamentos. Caso a energia da concessionária venha a falhar, você tem o gerador para suprir essa energia. Porém, se ocorrer qualquer falha no seu no-break, de nada te adianta você ter o gerador, porque a energia que supre seus equipamentos, a energia estabilizada, é do no-break. Então você precisa ter redundância de no-breaks. Que redundância é essa? Eu preciso ter pelo menos 2 equipamentos. Você consegue trabalhar com 2, 3 equipamentos no-breaks. Você consegue colocar isso dentro do seu parque de energia, dentro do seu data center. Pelo menos 2 no-breaks vocês precisam ter. Para fazer a manutenção, que manutenção preventivas em no-breaks é obrigatório, senão uma hora ele vai falhar. Você precisa ativar um no-break para manter a sua estrutura e outro no-break você faz a manutenção. Em caso de falhas, você consegue garantir pelo menos a continuidade da sua operação. Então precisa sim ter pelo menos 2 no-breaks no seu data center. Terceira pergunta. Consigo utilizar os mesmos racks que eu utilizo hoje no meu data center? Essa é uma pergunta muito ligada à economia, recursos. Consigo aproveitar a minha estrutura existente de racks? Sim e não. Sim, em que momento? Você tem condições de fazer uma parada total do seu data center, conforme a quantidade de pontos que você tem? 3, 4, 5 dias, uma semana de parada total para reaproveitar toda a estrutura que você tem? Sabe-se que isso é extremamente impossível, você não consegue fazer essa parada tão longa. Então, suas paradas são muito curtas, você tem meio dia, você tem um dia de parada total, normalmente no sábado ou no domingo, ou num feriado esticado que você consegue fazer um feriadão. Tendo em mente isso, a chance de você trocar pelo menos a metade dos racks é grande, porque você precisa retirar a estrutura do rack existente e ir colocando em outro rack, principalmente quando se fala em cabeamento, que é um item organização. Você precisa tirar esse cabeamento desorganizado, sem identificação, sem certificação, todo mal construído, e passar para um rack novo dentro de um padrão, dentro da norma. Para isso, pelo menos um rack você precisa ter. Quarta pergunta. E essas perguntas, posso garantir para vocês que elas seguem uma sequência que o cliente sempre nos solicita. Essas são as principais, claro, mas qual seria essa quarta pergunta? Não tenho piso elevado, um sobrepiso no meu data center. Gostaria de ter, para que eu possa ter uma melhor organização do cabeamento, elétrica, lógica, sobra de cabos para futuras manutenções, tudo isso acomodado abaixo do piso elevado. É possível colocar esse piso elevado com o data center em operação? Sim, é possível. Com planejamento e muito cuidado na execução, você consegue montar o piso elevado com a sua operação em andamento. Claro que vai chegar um momento que você vai precisar fazer a parada total, porque quando você vai fazer a manutenção
o içamento do Oracle servidores, tu tem que ter um cuidado extremo, né? Então qualquer batida, qualquer esbarão um pouco mais forte no Oracle, você pode causar uma parada indesejada. Então vai ter um pequeno momento que você precisa parar a sua operação. Mas isso com planejamento, com datas que você consiga fazer uma manutenção preventiva, isso é possível ser feito. Então é possível colocar piso elevado numa manutenção, numa modernização de data center. E não menos importante, como é que você consegue fazer toda essa manutenção, a modernização no seu data center? Você precisa ter todo o mapeamento dos cabos. Que cabos são esses? Interligações, né? Então hoje você tem tua operação, teu cabeamento que comunica com a indústria, com o teu administrativo, enfim, toda a comunicação dos pontos de rede. E você tem todos os seus servidores. Isso tudo é interligado através de switches. Esses switches, pegando operações um pouco maiores, você já utiliza switches gerenciáveis, então com portas marcadas, né? Para que ocorra todo o desligamento, toda essa reestruturação, é indispensável esse mapeamento. Esse mapeamento, sim, a Faritel faz em conjunto com o cliente. Uma vez mapeado, uma vez identificado tudo isso, pode-se passar para a segunda etapa, que é a operação, a execução da modernização em si. Essa etapa de mapeamento, de documentação, é a etapa primordial antes de startar as atividades de construção e modernização do seu data center. Então, com isso, nós sanamos as principais perguntas que são feitas para a Faritel quando precisa fazer uma modernização de data center. Com isso, acredito que vocês já consigam ter um embasamento inicial no que pensar para dar início ao seu projeto de modernização. Obrigado!